Fala galera, meu nome é Ian Carvalho e eu sou aluno da Faculdade de Tecnologia da Zona Leste. Nesse vídeo, irei falar sobre o padrão de projeto State. Este conteúdo é referente à matéria de Laboratório de Engenharia de Software ministrada pelo professor Antônio Carvalho, e este material pode ser usado para fins educacionais. Vamos lá. Padrão State. Qual o objetivo? Ele permite um objeto alterar o seu comportamento quando o seu estado interno mudar, ou seja, o objeto irá aparentar mudar de classe. Mas o que é isso exatamente? Vamos ver a seguir. Imaginemos então uma bola. Esse objeto pode realizar duas ações diferentes. A bola pode rolar ou ela pode quicar. Simples, não? Vamos aplicar um novo estado ao objeto. A nossa bola pode estar em duas condições diferentes. Ela pode estar cheia ou ela pode estar murcha. O estado dela interfere em suas ações. No caso, teríamos duas implementações para a ação rolar e duas para a ação quicar. Poderíamos resolver isso facilmente usando uma das estruturas de condição, talvez um if-else ou um switch case. Mas nem todo o contexto será tão simples assim. Existem sistemas em que um objeto pode ter inúmeros estados e inúmeros comportamentos, e você terá que criar uma implementação diferente para cada comportamento em cada estado diferente. Vamos visualizar a estrutura do padrão. No contexto, ele define a interface de interesse aos clientes e mantém uma instância de um estado concreto que define o estado atual do objeto. O estado define uma interface para encapsular o comportamento associado com um estado particular do contexto. O estado concreto implementa um comportamento associado ao estado do contexto. Usando o exemplo da bola aqui nesse diagrama, a interface estado iria conter os comportamentos rolar e quicar. O estado concreto 1 seria o estado da bola cheia e o estado concreto 2 seria o estado dela murcha. Cada um desses estados irá implementar os comportamentos rolar e quicar da sua maneira. O contexto seria a bola, que guardará um estado dentro de si. Assim podemos identificar quando estará cheia ou murcha. Bom, ninguém iria criar um sistema para ficar instanciando uma bola e mandar ela rolar, não é mesmo? Então, como implementação, usarei um contexto diferente. Como exemplo, irei usar o domínio dos jogos portáteis do Pokémon. Vou dar uma breve explicação da situação e o que eu irei aproveitar dela. No jogo, durante uma batalha, um Pokémon pode acabar sendo prejudicado com alguns status negativos. De diversos status que existem dentro do jogo, eu vou utilizar três deles para a ilustração: o estado queimado, paralisado e congelado. Ambos são causados por ataques de fogo, trovão e gelo, respectivamente. Cada um desses estados gera um comportamento diferente. Um Pokémon queimado perderá um pouco de HP todo turno. O paralisado perde 50% da sua velocidade e o congelado não realiza nenhum movimento. Como regra do jogo, se um Pokémon estiver com qualquer um desses três estados, ele não pode adquirir mais um ou mudar para outro. Então aqui eu ilustro as mudanças de estados que serão possíveis. Ele pode ir do estado normal para algum dos estados negativos e, portanto, do seu estado negativo voltar para o estado normal. Vamos visualizar isto em código. Bom, aqui estamos no Eclipse com o projeto já criado. De início, iremos implementar a interface, onde iremos definir as ações que um Pokémon pode sofrer e, portanto, mudar o estado interno dele. Essa interface eu vou chamar de Pokémon State e irei definir as 4 ações que um Pokémon pode sofrer.
No, do, no domínio, definimos 4 estados para o objeto. Além dos 3 negativos, temos o estado normal do Pokémon. Então, a ação curar vai fazer com que ele volte dos status negativos que ele está para o estado normal. E agora vamos implementar as subclasses que são cada um desses estados. Iremos começar a implementar o estado normal, pois a partir dele nós partimos para os outros estados negativos. Ou seja, ele é o principal estado será o principal estado do Pokémon. Bom, quando o Pokémon for queimado, eu irei colocar uma mensagem dizendo o que aconteceu e qual a peculiaridade desse estado, que no caso o Pokémon perderá HP todo turno. Além de mostrar o que aconteceu, nós também temos que retornar o novo estado, que no caso será o estado queimado. Farei a mesma implementação nas outras duas ações. A ação curar faz com que o Pokémon volte do status negativo para o status normal. Como aqui dentro desse estado já é o normal, iremos dizer que o Pokémon não possui status negativos e retornar a própria classe como um estado. Agora nós podemos implementar cada um dos outros 3 estados. Vamos começar pelo estado queimado. Quando o Pokémon está queimado, ele não pode se queimar novamente. Damos uma notificação e retornamos à própria classe. Como regra, ele só pode ir de um status negativo para o status normal. Então, na ação de ser congelado ou paralisado, iremos também retornar o próprio estado e notificar que tal ação não poderá ser feita.
A ação curar será igual nos 3 status negativos. Notificaremos a troca do estado e retornamos o estado normal. Agora eu vou implementar o estado congelado e o estado paralisado. Por fim, iremos criar uma classe de teste para mostrar todo o processo do que fizemos até o momento. Vou criar uma classe chamada cliente. Neles vamos usar o método main para executar tudo. Vou instanciar um novo Pokémon. Seu Pikachu. Vamos brincar com o Pikachu. Agora eu vou começar a aplicar a troca de status nele. Lembrando que quando instanciamos um Pokémon, ele começa com o estado normal. Então vamos aqui. Primeiramente vamos executar o método queimar. Observem que essa mensagem vem da ação queimar dentro do estado normal. O Pokémon foi queimado e perderá uma parte do seu HP. Aqui. E depois que ele retorna essa mensagem, ele aplica um novo estado ao objeto, o estado que temos dentro do Pokémon, ou seja, o estado do Pikachu. Ele retorna um novo queimado. Então, se tentarmos utilizar o queimar novamente, ele vai avisar que já está queimado, que é a implementação dentro do queimar, dentro do estado queimado. Então o que acontece? Toda vez que o objeto troca o seu estado, ele automaticamente busca a implementação que você colocou para aquele estado e executa de maneira certa. Vou criar mais estados aqui para o Pikachu. Beleza, vamos executar e ver tudo o que aconteceu.
Primeiramente, o Pikachu foi queimado, tudo correto. Se eu tentar queimá-lo novamente, ele vai avisar que já está queimado e vai continuar com o status queimado. Se eu curar, ele volta para o estado normal. Então, de acordo com a regra, voltando para o estado normal, ele pode adquirir um status negativo novamente. Então eu apliquei o congelar nele, e ele foi congelado. Se eu tentar aplicar outro tipo de status negativo em cima do que já tem, ele vai dizer que ele não pode receber outros status negativos. Aqui eu executo o curar duas vezes, então ele volta do estado congelado para o estado normal. E se eu tentar curá-lo novamente, ele vai dizer que não tem nenhum status negativo para ser curado. Aqui temos a imagem do diagrama do que foi criado. Então temos a interface implementando todo o comportamento do objeto Pokémon, e embaixo temos as suas subclasses com os respectivos comportamentos necessários que o Pokémon irá executar de acordo com seu estado. Quais as vantagens do State? Uma delas, sem o State teríamos que modificar uma estrutura de decisão, no caso um if-else ou um switch case, e implantar todas as condições para cada um dos estados e seus comportamentos. A segunda vantagem é que ela gera facilidade na manutenção do código. Uma das desvantagens é: não há definição de onde as transições ocorrem. Elas podem ser colocadas dentro das classes de estado ou dentro da classe que armazena o estado. No exemplo, vimos que dentro de cada estado são definidos os novos objetos que são retornados. O problema é que cada classe de estado precisa ter conhecimento sobre as outras subclasses. Se uma delas muda, a mudança se espalha. Então, como desvantagem, não sabemos onde essa transição ocorre, e também cada novo estado que iremos implementar, ela gera uma nova subclasse, e também você terá que criar esse comportamento na classe de contexto e em todas as outras classes de estado concreto. Muito obrigado.